Ciclo menstrual, anticoncepcional e exercício físico. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. E pessoal, estamos aqui novamente para mais um excelente episódio. Agradecer aqui o professor André. Fala galera, seja muito bem-vindo. Um episódio muito rico hoje, hein? Professor Fernando. Salve, salve galera. E agradecer aqui a presença ilustre da doutora Cristiane. Doutora, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que vai render muito a nossa conversa. Com certeza. Nós estamos muito felizes. Ficou com medo de pronunciar o sobrenome dela? Eu não falei, ó, doutora Cristiane Schneckenberg. 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 Ok. Quase. Doutora, muito obrigado pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Acredito que vai nos ajudar muito a esclarecer muitas dúvidas, né? Pessoal, para quem não conhece, a doutora, ela é ginecologista e obstetra. Peço que você fale um pouquinho mais a respeito do seu currículo, como que começou nessa área, e aí sim a gente vai trazer as nossas dúvidas, tentar trazer até as dores dos nossos ouvintes, para que a gente possa esclarecer isso. Então, eu já atuo, né, na área de ginecologia e obstetrícia há quase 30 anos. E, assim, é uma área na qual, né, eu acho que a gente tem a oportunidade de estar atuando em várias questões, né, da vida feminina, então isso é muito gratificante. Eu tenho duas sub-áreas que são minhas subespecializações, que é a ginecologia da infância e adolescência e também sexualidade. Então, o meu trajeto é esse, né, e também gosto muito de atividade física, né. Legal. E, então, esse assunto, de fato, eu acho que além do interesse, né, como médica, eu acho que é algo que realmente faz parte do universo feminino e das dúvidas que a gente traz. Perfeito. Então, acho que o exercício ele deve estar, sem sombra de dúvidas, inserido na rotina, principalmente aí das mulheres, né? Com certeza, eu acho que é fundamental. Eu atualmente, né, já estou na menopausa e eu sempre fiz atividade física, assim, mas agora eu intensifiquei, estou tendo mais cuidado e estou sendo ainda mais, eu acho que mais ativa na minha orientação com as pacientes. Então, agora eu estou pegando no pé mesmo, eu acho que tem que ressaltar a importância da atividade física desde sempre, né, mas enfim, ninguém pode deixar de lado. Perfeito. Qual que é a tua maior queixa hoje quando você recebe uma paciente, assim, em percentual, assim? Se queixa mais do processo da menopausa, ou essa questão da sexualidade? Qual que é teu maior, que você mais resolve, assim? Por exemplo, para nós, né, a pessoa chega, na maioria dos casos, ela quer ganhar massa muscular ou quer emagrecer, né? Qual que é a maior queixa das tuas pacientes hoje? Então, dentro da ginecologia e obstetrícia, a gente trabalha muito com rotinas, né? Rotinas de prevenção do câncer do útero, prevenção do câncer de mama, prevenção de doenças no geral. E as queixas gerais, elas são muito variadas, mas principalmente no dia a dia, as irregularidades menstruais, as questões ligadas à menopausa e também à sexualidade. Perfeito. E essa questão das irregularidades menstruais, elas acontecem por algum motivo específico? Eu vejo que ela pode acontecer em qualquer idade, né? Porque eu encaro lá com a minha esposa, por exemplo, ela é uma fã de fazer muito exercício, assim. E ela tem o ciclo menstrual todo alterado. É difícil ela se entender no ciclo menstrual, ainda não se conhece. Existe uma causa específica por que isso acontece? O exercício em excesso, ele tem essa relação? Tende a modificar ou não? Então, o ciclo menstrual irregular, ele pode ter causas funcionais, né, que são problemas ligados ao ciclo dos hormônios, e também pode ter causas, assim, orgânicas, né, por exemplo, mioma, pólipo, um problema na estrutura, né, dos órgãos. São os dois maiores motivos. E quando a gente fala de problemas funcionais, que tem a ver com essa parte hormonal, tem uma série de situações, como ovário policístico, né, outras questões, assim, de irregularidades baseadas em disfunções hormonais. Mas eu acho que a atividade física, ela não tem um link, assim, direto em ser causa, né, dessa questão. O que a gente sabe é que a atividade física, né, ligada a ciclo e tudo mais, ela pode colaborar muito em controlar sintomas, né, em amenizar desconforto. Mas não que ela seja algo, assim, ligado. Por exemplo, se eu fizer atividade física, eu vou ter mais ou menos irregularidade menstrual. Perfeito. Não é um fator causal, então. Ele é um fator indireto que tende a regularizar alguns fatores associados àquilo que a doutora mencionou acerca das dores, entre outras coisas relacionadas a problemas que a mulher tende a experienciar. Esse é
um ponto que normalmente a gente esclarece para as pacientes, né? Porque às vezes elas ficam assim, eu não vou treinar porque eu tô menstruada, né? Ou, então, a gente tenta esclarecer que, na verdade, o treino, ele pode ajudar, né? Na função muscular, na função neuroendócrina. Perfeito. Então, isso pode trazer até mesmo um benefício. Qual que seria, então, as recomendações que você adota com os teus pacientes com relação ao exercício para cada período menstrual, vamos dizer assim? Então, tem muitos estudos que ainda não são totalmente esclarecedores sobre a interferência, né, dos períodos do ciclo menstrual e a questão da performance ou da atividade física. Então, o que a gente valoriza muito é tentar desconstruir um pouco essa ideia de que sempre eu vou estar mal na TPM, sempre eu vou ficar indisposta na menstruação, né? E fazer uma leitura mais individualizada de cada paciente, né? Então, eu tenho pacientes que referem ficar mais dispostas, se sentirem mais fortes no período pré-menstrual. Outras ficam totalmente desgastadas e ficam desmotivadas. Então, eu acho que dentro da prática esportiva que a paciente elegeu, né, musculação, crossfit ou outra coisa, ela tem que adaptar para o momento dela, não exatamente só baseado no ciclo, mas na percepção dela do que ela está vivenciando naquele período do mês. Então, lógico que dá para a gente fazer, né, uma programação, né, com mais ou menor intensidade e tudo mais, que aí vocês, né, são os especialistas aí em fazer esse jogo, né, do que nós vamos trabalhar hoje e tudo mais, mas, assim, não tem exatamente uma regra geral. Fixa. Não. É individualizado como todo outro procedimento. Né? Tanto que em alguns estudos, quando se analisa, por exemplo, o potencial, né, tipo de resistência ao exercício e tudo mais, ele encontra variações, né? Muitas vezes as mulheres vão estar tendo digamos assim, um quadro ali de avaliação física melhor em um período que não é o mesmo período que outra vai ter. Perfeito, sensacional. Então é muito individual, né? Cada pessoa, cada mulher tem suas particularidades e deve se conhecer para que a partir disso ela possa, de maneira direcionada, entender como que ela vai responder a determinado período do ciclo menstrual ali, vamos dizer assim, então, a partir Isso mesmo, exatamente. Perfeito. E tem alguma relação com ganhos, né? Ou realmente ele fica muito individualizado em relação à força? Né? Você tem muita queixa, eu fico muito fraca durante, ou que nem você comentou, né? A senhora comentou, em relação ao desempenho propriamente dito. Você acha que né, esse período menstrual, principalmente aquela fase que ela está digamos, na parte folicular ali no meio, né? Ela tende a perder mais força ou não? Tem alguma relação? Então, nos estudos que são feitos, assim, tipo, medindo força mesmo tal, não se encontrou uma diferença entre, né, o que se pode ter é uma disposição maior ou menor, né? Uma percepção. Mas não que, por exemplo, foi detectado que a força estava, né, tipo, diminuída ou coisa e tal. Então, não tem nada, assim, que seja um limitador pelo fato de estar menstruada. Perfeito. Mas se tiver realmente mais cansada, mais indisposta, é válido que se adapte, né? Perfeito. E, doutora, aproveitando o gancho, considerando essa questão do ciclo menstrual, tudo tal, pra galera que tá em casa, e doutora, você poderia explicar um pouquinho, né, como que funciona o ciclo menstrual, quais as fases, os períodos, porque a gente tá conversando aqui, até nós estudamos... 3 marmanjos aqui, né? Não sabemos nada. Mas tanto nós quanto as pessoas que estão em casa, por vezes, ficam um pouco confusas com os períodos, as fases. Poderia explicar para nós, por favor? Né, entre aspas, funciona, então, né? assim, o ciclo menstrual, ele consiste no período que vai do primeiro dia de uma menstruação até o dia que antecede o próximo início da próxima menstruação. Perfeito. Então, por exemplo, se a mulher menstruou hoje, então hoje começou o ciclo menstrual dela, né? E quando ela menstruar de novo, quer dizer, o ciclo menstrual dela terminou na véspera daquele dia. Perfeito. Então, esse é o período. E, em média, a gente tem, teoricamente, que isso duraria uns 28 dias. Mas existe uma variabilidade em torno de 24, 32, que está dentro do que seria considerado um ciclo normal.
E dentro de um ciclo natural, uma mulher que não toma contraceptivo, nenhum anticoncepcional hormonal, ela vai ter aproximadamente, no meio deste ciclo, um período que ela vai estar ovulando. Uhum. Perfeito. Só que isso também não é exato, ela pode ovular antes ou ovular depois. O período que fica entre a menstruação iniciar e ovular, a gente chama de fase folicular. Uhum. E o período que fica entre ovular e menstruar novamente, a fase lútea. Uhum. E a gente pode separar cada uma delas, a fase folicular e a lútea, em precoce e tardia. Então, assim, se eu menstruei hoje, eu entrei na minha fase folicular, Uhum. precoce, né? Daqui mais ou menos uns 7 dias, eu continuo na fase folicular tardia. Aí eu vou ovular, período ovulatório, pode ser em torno daquele período do meio, um pouco antes, um pouco depois. E eu não sei exatamente quando eu ovulei, né? A não ser que eu esteja fazendo um monitoramento, né, com ultrassom, que não é rotineiro. Mas a partir da metade desse ciclo, já inicia a fase lútea. E em cada período desses, a gente vai estar tendo uma série de modificações nos níveis hormonais, principalmente de estrogênio e progesterona. Na primeira fase, que é a folicular, a estrela hormonal é o estrogênio. E na segunda fase é a progesterona. Uhum. Perfeito. O estrogênio, ele é muito mais, assim, digamos, amigo do músculo, né? Uhum. Ele ajuda a metabolização ali do glicogênio, enfim. Então, a parte muscular, na teoria, ela está mais favorecida na fase folicular. Perfeito. Tanto que a maioria das mulheres, assim, vai ter essa disposição e percepção, né? Embora, se for medir a força, ela pode estar igual, né, com a força nos dois períodos, mas elas tendem a se sentir melhor, a maioria das mulheres, na fase folicular. Perfeito. A progesterona, ela já tem um efeito um pouco antiestrogênico, ou seja, às vezes ela atrapalha um pouco, mas não é também uma regra. Que sensacional. Nossa, perfeito. show de bola, Muito uma bom. baita aula aqui. Não, no 0800 pra galera aí, presta atenção, muito bom. Pode falar, perdão. Você falou ali da questão dos métodos, né, contraceptivos, hormonais. Se tem hormonais, tem os não hormonais, né? Sim. Você pode explicar um pouquinho a diferença dessas questões dos contraceptivos hormonais, não hormonais, como que eles agem no organismo, qual que é o impacto de um hormonal e de um não hormonal, por exemplo? Isso. Então, os anticoncepcionais, a gente atualmente tem, felizmente, uma enorme, né, gama de opções. E os hormonais, eles vão sempre estar, assim, lançando de alguma forma, né, o hormônio na circulação da mulher. Então, ele pode entrar pela boca, que é o comprimido. Ele pode entrar pela pele, no caso dos adesivos contraceptivos. Pode entrar pelo músculo do injetável. Caraca. Ou existe o anel vaginal, em que o hormônio é absorvido pela parede vaginal. E todos esses métodos, eles vão estar lançando hormônio na circulação. Perfeito. E esse hormônio, ele vai interagir com o eixo, né? Que a gente chama o eixo do hipotálamo, hipófise e tal. E ele vai fazer com que os hormônios fiquem mais estáveis. Aí, não havendo variações hormonais, não ovula. Então, a mulher não engravida, porque ela não ovula. E ela não ovula porque o anticoncepcional bloqueia as variações hormonais que levariam à ovulação. O benefício disso seria a não engravidar, né, por exemplo. Isso. Mas quais são os contras da utilização desse método, por exemplo? Porque se tem uma oscilação, acredito que seja natural. E deve existir consequências disso ou não? Então, a bandeira do contraceptivo é a contracepção, né? Então, muitas vezes, a gente parte do princípio que a paciente precisa de uma contracepção. E nem sempre um método não hormonal, né, como o preservativo, o DIU, ele vai se aplicar, não é para todas as pacientes. Então, às vezes, a paciente precisa do contraceptivo. E aí, o que acontece? O contraceptivo, estabilizando o hormônio, eu diria que ele traz vantagens e desvantagens. Uma vantagem é controlar melhor a TPM, melhorar as instabilidades hormonais, regular a menstruação, por exemplo, a sua esposa, né, que não sabe direito que dia vai menstruar, então ela vai ter um controle maior disso. E, assim, o fluxo menstrual tende a vir com menor número de dias, em menor quantidade, ela pode até optar por usar contínuo e não menstruar. Então, toda essa situação, porque às vezes a mulher, ela, assim, só precisa mesmo dessas grandes oscilações para ela ovular e engravidar.
Uhum. Tirando isso, não que seja ruim que ela tenha, mas também não é exatamente uma necessidade maior, né? Interessante. E, por exemplo, assim, ó, uma adolescente que entra na menarca, passa pela menarca muito cedo, lá, não sei, 13, 14 anos, talvez, e ela começa a usar métodos contraceptivos hormonais. Isso a longo prazo pode impactar diretamente na fertilidade dela futuramente? Sim ou não? É um mito ou não? É mito. É mito? Olha É só. mito. O anticoncepcional, ele é uso dependente. Então, assim, ele funciona evitando que engravide enquanto ele está na vigência do seu uso. É que nem a gasolina para o carro, né? Então, Perfeito. tipo, mas né, eu enchi o tanque, acabou a gasolina, o carro parou. Então, enquanto tem, ele bloqueia. Tanto que uma das maiores taxas, né, um dos maiores motivos da taxa de falha dos contraceptivos é a irregularidade de uso. Tipo, usou errado, parou de usar, começou a fazer, pode falhar em grande escala. Então, é o uso constante que faz esse bloqueio. E já, assim, o anticoncepcional é um medicamento muito estudado, né? Tem muito trabalho, enfim. E isso está bem comprovado. Tipo, o bloqueio do eixo e tudo mais, né? Da anticoncepção é temporário. É agudo, no caso. Isso. Não Que tem interessante. um efeito crônico. Legal. Olha só. E Muito 10% dos casais vão ter dificuldade para engravidar, né? Então, às vezes o que acontece é que às vezes existe um entendimento meio superficial, né? Assim, viu? Tomou anticoncepcional 5 anos, agora não consegue engravidar, né? Tipo, o pessoal, vamos dizer assim, são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? A pessoa utilizou o anticoncepcional e dela faz uma associação causal com uma coisa que é simplesmente, vamos dizer Outro assim, motivo, outro né? motivo. Exatamente. O engravidar tem uma questão psicológica também envolvida, né? Quando a pessoa ela quer engravidar, acho que acaba tendo aquela pressão também, né? Que pode acabar desregulando, né? Então, nem se tem exatamente assim o porquê do porquê, né? Mas isso realmente acontece. São vários fatores, né? que podem Exatamente. Às vezes, né, tirando a apreensão, a tensão, né? Às vezes a pessoa pensa, não, agora eu vou adotar, já desisti, daí engravida. Olha só. impactar. que Eu já interessante. tenho casos assim de Na hora que alunos tira que fizeram A isso. atenção, né, disso daí acaba... É mesmo? Várias coisas na vida, você tira a atenção, Sim. a coisa se resolve. Acho Flui, que o né? exercício também, né? A própria performance, né? Se a pessoa tá com ali um desempenho, né? Uma ansiedade de desempenho, e se você tirar esse peso dela, ela Sim. vai ter um desempenho verdade. melhor. Mas sem expectativa acaba indo melhor. Doutora, você falou que o ciclo menstrual, ele tem essa oscilação, né? Hormonal. Progesterona, estrela, depois o estrogênio. De certa forma, o anticoncepcional, ele pode mascarar isso porque ele vai regular, né? E se a pessoa, ela tiver, se a mulher, ela tiver um problema nesse eixo, nessa regulação hormonal, nessa oscilação, você acha que o método contraceptivo, ele pode mascarar isso? E nessa situação, é importante ela estar visitando uma ginecologista para avaliar até esses possíveis problemas, assim, nesse sentido? Ou não? Na realidade, a gente considera que o anticoncepcional, ele vai interferir, né, com essas oscilações hormonais. Mas, geralmente, é uma interferência para uma regulação, né? Não que ele vai exatamente mascarar. Mas, se eu observo, né, se eu recebo uma paciente que tem uma questão... envolvendo a parte de hormônios, e eu quero avaliar esses hormônios melhor, muitas vezes eu tenho que suspender o anticoncepcional para daí poder dosar os hormônios, né? Então, muitas vezes é necessário o anticoncepcional sair de cena para a gente avaliar. Mas, no geral, o anticoncepcional, ele entra, não assim, tipo, meio escondendo um problema, ele entra meio que regulando. Entendi. Daí Que precisa interessante. retirar para entender o ciclo da mulher, vamos dizer assim. Isso mesmo. E ele tem, por exemplo, alguma utilização que eu vi alguma coisa sobre isso em relação principalmente acho que o ovário policístico, que tem que ter essa utilização para controlar. Como que funciona isso daí? O ovário policístico é assim, o nome já é síndrome, né? Porque ele é um quadro de disfunção hormonal bem complexo. Ninguém sabe ao certo se o que começa o problema do ovário é a resistência à insulina
ou se é o problema do ovário que leva à resistência à insulina, ou seja, Caraca. ele sai ali do ambiente, né, pensando só, né, hormônios sexuais, femininos e tal, e ele se estende para toda a dinâmica, assim, da síndrome que a gente chama metabólica, né, que o paciente pode ter aumento de peso e muitos outros comprometimentos, risco cardiovascular. Então, o ovário policístico, ele está envolvido num quadro bem amplo. Quando a mulher tem o problema do ovário policístico, ela tende a ter ciclos anovulatórios, ela não ovula. E daí ela acaba, muitas vezes, não menstruando também. E o anticoncepcional, ele pode entrar para regular isso. Mas ele, na verdade, ele resolve uma questão, mas ele não resolve a essência do problema. Então, uma paciente que tem ovário policístico, ela tem que ser avaliada, por exemplo, perder peso, fazer atividade física, ela tem que corrigir o eixo. É como se eu tivesse que corrigir a síndrome metabólica para o ovário melhorar. Poder ajustar. Tanto que mulheres com síndrome do ovário policístico tendem a ser inférteis, porque ela não ovula. E aí, quando a mulher perde 10% do peso, ela aumenta muito a sua fertilidade. Porque Olha o só. ovário destrava, né? Certo. Perfeito. Então, é toda uma interligação, assim, que envolve o ovário, mas envolve o organismo como um todo. Perfeito. Perfeito. E a questão do exercício físico, quando ele entra nessa situação para ajudar, não só no caso dessa síndrome do ovário policístico, mas como a endometriose, por exemplo, que é uma coisa muito comum, né, entre as mulheres, acredito eu, não sei, né? Sim, Pelo meu convívio, né, com as minhas alunas, a gente troca muita informação nesse sentido, né? Já vi muitos relatos de pessoas que ou ovário policístico ou endometriose. O exercício físico, ele ajuda em que ponto nessa situação? Qual que é a importância da prática do exercício frente a esses dois fatores, por exemplo? É uma importância, assim, essencial, né? Digamos assim. É essencial o exercício. Indispensável. Indispensável, porque tanto quanto a dieta adequada, o exercício físico, são os pilares, né? Que vão trazer uma regulação, né? Tanto para ajudar do ponto de vista hormonal, anti-inflamatório. Porque esses quadros, né? Como endometriose e tudo mais, acabam envolvendo essas questões, né? De uma inflamação crônica, no caso a endometriose na pelve. Mas se a paciente tem uma atividade física, isso vai colaborar em vários sentidos, né? Melhora o músculo melhora a taxa metabólica basal, enfim, toda uma sequência de coisas que vão interagir positivamente para a melhora da endometriose. Uma paciente que tem endometriose e tem obesidade vai complicar mais do que uma paciente que tem endometriose e não tem. Perfeito. Então, Primeiro, então, nós temos que trazer a pessoa para o basal, né? Que, por exemplo, que nem às vezes as pessoas não estão comendo. Pega uma aluna, assim, uma paciente, sua paciente, doutora. Se ela não está comendo bem, se ela não está fazendo exercícios físicos, se por vezes ela tende a não ter um ciclo circadiano bem regulado, né? E em paralelo a tudo isso, ela tende a, às vezes no trabalho ou particularidades comportamentais e ambientais ali não estão em numa interação ideal, vamos dizer assim, por vezes você não consegue enxergar o problema de fato, né? Que ele está mascarado ou acentuado com esses fatores de risco que estão deixando o problema ainda maior, né? Então, você traz a pessoa para o basal, ela alinha todas essas coisas e a gente consegue... Primeiro, às vezes as coisas resolvem, né? Ou Sim. posteriormente você consegue enxergar o que de fato tem por trás, né? Exatamente, né? A paciente, por exemplo, nesse caso, a endometriose, é um paciente que tem dor, né? Então, assim, em paralelo às condutas que vão, né, objetivamente agir na endometriose, você tem que cuidar de todos esses pontos que você enumerou. Perfeito. Muito bom. E a questão do DIU, doutora, você pode falar um pouquinho a respeito das diferenças do DIU? Eu sei que tem o DIU de cobre, quais são as outras opções que a gente tem, né? Isso, então assim, o DIU tem DIU hormonal e não hormonal. Certo. Os DIUs não hormonais, eles são os DIUs de cobre e também cobre com prata. São, né, modelos de DIU. E o DIU hormonal, atualmente nós temos no mercado brasileiro duas alternativas, que é o Mirena e o Cailina. Então, o DIU hormonal, ele libera um hormônio dentro do útero. Só que um detalhe, apesar dele ser hormonal, ele não é considerado um método hormonal sistêmico. Como eu dei o exemplo, que joga o hormônio na circulação e vai bloquear a ovulação. Não é o caso. O DIU hormonal, ele libera um hormônio que vai agir predominantemente, quase essencialmente, dentro do útero. Então, os níveis de hormônio do DIU hormonal que circulam são, assim, desprezíveis. Tanto que uma pessoa que tem trombose, problema, né, tromboembólico, e não pode usar um hormônio que age no corpo inteiro, ela pode pôr um DIU hormonal.
Olha que interessante. Então, por exemplo, uma mulher que prefira, né? Depois a gente pode falar sobre isso, né? Não exatamente que ela precise, mas que ela prefira. Muitas vezes até as pacientes falam, né? Para ganhar mais massa magra, né? Eu não quero tomar anticoncepcional. Então, ela quer um método que não envolva hormônios circulando. O DIU hormonal é uma opção. E os DIUs hormonais, eles são um pouco mais seguros do que o DIU não hormonal, embora a chance de falha é 0,3, o outro é 0,1, então, né, ambos são seguros. E a vantagem do DIU hormonal é que liberando um hormônio dentro do útero, ele faz com que a camada interna do útero não cresça e não descame. Então, a ideia é ficar sem menstruar. Olha que interessante. Então, uma mulher que tem muito fluxo ou um fluxo irregular, mas não quer usar um hormônio, ela pode optar por pôr um DIU hormonal, né? Por exemplo, a tua esposa. Tirar esse desgaste. Já tô dando sugestões de tratamento. E daí ela não tem digamos assim, o incômodo, né, da menstruação, mas ao mesmo tempo ela não tem um bloqueio de hormônios a nível do corpo todo. E a nível de performance também. Claro que quem tem o DIU hormonal não é 100% que não menstrua, às vezes ainda vem alguma coisa, mas assim, a linha geral é que ele promove uma amenorreia, ou seja, uma forma de não menstruar. Certo. Excelente. E entrando nessa parte agora, né, falando em amenorreia, acho que é um dos períodos mais desafiadores para a mulher, quando passa pelo processo da menopausa, né? Quais são os efeitos da menopausa na mulher? Como que ela pode lidar com isso, com essa situação? Os desafios, né? Quais são os desafios, né, da menopausa? Então, a menopausa costuma, né, se estabelecer ali entre 48 e 54 anos, no geral, embora possa acontecer antes, menopausa precoce antes dos 40 anos. E ela toda se baseia na história que o estrogênio, que é o hormônio feminino, né, que mesmo lá quando o anticoncepcional bloqueia, ele bloqueia as oscilações, mas o estrogênio está ali. E a falta desse estrogênio, ele vai, assim, impactar em tudo praticamente. Sintomas como ondas de calor, porque o estrogênio estabiliza a parte vascular e quando não estabiliza a gente pode ter vasodilatação e onda de calor. Irregularidade menstrual, então às vezes antes da menstruação parar de vez ela vira uma bagunça. Tanto que existe uma fase que pode ser chamada de onda vermelha da pré-menopausa, que é uma fase que menstrua tudo bagunçado antes de parar. E aí, a falta do estrogênio, ela vai repercutir, não tão direta, mas indiretamente, em todos os quesitos. Então, na parte genital, ressecamento vaginal, desconforto na relação, aumento do índice de incontinência urinária. E aí, músculo, né? Então, sem estrogênio, o músculo, ele tende a trabalhar de forma, assim, não tão eficiente. Então, pode ter perda de massa muscular mais facilmente, acúmulo de gordura abdominal, alteração na memória, na cognição, nas articulações. Caramba. Nos tendões. Então, assim, é toda uma fase que socorro, Deus. Meu Deus do céu. Mas, assim, aí, o que pode ser feito? Hoje, né, a gente tem, graças a Deus, inúmeras alternativas de reposição hormonal, né? E aí é isso, né? A mulher hoje, antigamente, não muito tempo atrás, quando eu me formei, então isso, né, cerca de 25, 30 anos, a reposição hormonal era muito, assim, temida, né? Ai, vai dar câncer, né? E hoje a gente tem um entendimento de que as doses corretas, as vias corretas, né? Elas não implicam em aumento de risco, né? Selecionando a paciente. E que vai trazer todo o benefício nesses pontos todos que eu enumerei, que são muitos. Certo. Mas nessa situação, por exemplo, uma pessoa que já, por exemplo, passou por um processo de retirada de algum cisto, algum tipo de câncer, a reposição hormonal, ela é aconselhada da mesma forma ou tem as suas restrições? Como é que funciona nessa situação para uma mulher que passou pela menopausa agora, recentemente, mas já tem um histórico com câncer, por exemplo? O único câncer que tem mesmo peso de contraindicação para reposição hormonal é o câncer de mama. E até pouco tempo havia uma restrição, por exemplo, se você tem câncer de mama na família, né? Hoje já não, a depender do tipo de câncer de mama que ocorreu na família, ele nem implica em restrição para reposição. Então, de fato, câncer de mama ou lesões muito
predisponentes para câncer de mama da própria paciente é que vão limitar o uso. Certo. E não que essa paciente vai ficar nessa fase totalmente desassistida. Então, os sintomas vão ter que ser compensados por outras vias, né? Onda de calor pode ser resolvida com alguns antidepressivos, né? A melhora do osso é trabalhar, né? Musculação, exercício, suplementação de cálcio. E, enfim, então tudo pode ser atendido, mas a reposição hormonal, que é um é o carro-chefe. É o carro-chefe, daí nesse caso tem que se abrir mão. Certo, interessante. Que interessante. Cara. Então, a grande sacada é você se cuidar mesmo, se preparar para essa fase, né? Tipo, ao Sim. longo da tua vida, você ter um bom condicionamento físico, criar um bom estoque de massa muscular, ter uma boa saúde cardiovascular, para que quando você entre nessa fase, encarar esses desafios, você esteja mais preparado, né? Exatamente. O estrogênio, entre outras coisas, né? Você falou da saúde cardiovascular, ele é importante para diminuir a chance de arteriosclerose. Olha que interessante. Então, a mulher, né, até antes da menopausa, ela tem menos risco cardiovascular do que os homens, porque ela tem o estrogênio protegendo. Olha que interessante. Depois da menopausa, as mulheres entram numa faixa de risco cardiovascular que se equipara ao, né, dos homens. E muitas vezes as mulheres ficam assim com medo da reposição hormonal por causa do câncer, né? Que hoje isso já está assim de alguma forma, né, esclarecido e, né, acomodado essa preocupação. Mas assim, a maior causa de morte nas mulheres depois da menopausa é por causa cardiovascular. Olha aí. Então, quer dizer que a gente tem que se preocupar com a coisa certa, né? Que, na verdade, são os riscos, né, cardiovasculares e não da reposição hormonal aumentar o risco de câncer. E essa reposição hormonal que a senhora fala, tem alguma coisa a ver ou não com aquele chip da beleza que ultimamente, né, o pessoal tem colocado e falado bastante? Tem nada a ver. Não tem nada a ver. É outra Então, vertente. a reposição hormonal, ela se baseia em 3 eixos, né? A reposição do estrogênio, da progesterona, que só precisa entrar na reposição quando a mulher tem útero, porque a progesterona meio que ela protege o útero. Lembra que ela faz um efeito contra-estrogênico, né? Então, no útero é preciso haver o efeito dos dois. Se ela não tem útero, ela repõe só estrogênio. E a reposição da testosterona, né, em doses adequadas, enfim, fisiológicas e não, né, suprafisiológicas, que também vai fazer parte da possibilidade da reposição hormonal. O chip da beleza, ele é a base de gestrinona, né? E ele é um hormônio que a gente não indica, né? Ele, na verdade, a gestrinona, ela não é recomendada pelos órgãos que, assim, norteiam, né, a ginecologia e obstetrícia. Claro que acaba sendo usado e tudo mais, mas não faz parte da prescrição de quem trabalha dentro do que a gente chama reposição hormonal, assim, convencional. Fisiológica, né? Exatamente. Sensacional. E, doutora, aproveitando que nós, né, você elucidou muito bem, esclareceu para nós acerca do ciclo menstrual, daí posteriormente falamos acerca dos métodos contraceptivos e seu impacto no organismo da mulher. Agora, e não menos importante, gostaria de saber qual que é É porque, assim, vou até introduzir esse tema com uma reflexão acerca do treinamento e o impacto do treinamento no organismo da mulher, né? Que, por vezes, no atletas de alto rendimento, né, de elite, tem até na obra que eu deixei separadinho aqui, tem um professor que fala o seguinte, que tem atletas que planejam a sua gravidez por volta dos 30 anos, porque quando elas vão treinando, o tempo vai passando, elas vão atingindo cada vez mais um rendimento aumentado, né? E aí chega um momento em que elas chegam num platô, que elas não conseguem mais melhorar sua performance, e para esse momento elas planejam a gravidez com o marido delas, tudo tal, tem um bebê, tal, vida maravilhosa, constitui uma família, e posteriormente, quando elas voltam ao treinamento, ao contrário do que se pensa, o rendimento dela começa a aumentar, ela quebra esse platô. Que por vezes tem pessoas que acabam acreditando, não, se eu tiver um bebê, talvez o meu rendimento caia depois, ou eu não vou conseguir treinar tão bem, ou talvez não faça tão bem para o meu organismo, só que na realidade, até você pode me corrigir se eu estiver falando algo errado e complementar muito bem, a gestação para a mulher é maravilhosa, porque tem efeito de angiogênese, vai melhorar as funções do organismo e posteriormente ela vai poder aproveitar desse benefício, né?
Então, eu queria saber qual que é o impacto aí do exercício e da agitação. Então, muito interessante. Eu até não sabia, assim, dessa, né, colocação, assim, desta forma, mas com certeza a gestação, ela traz modificações, como você falou, de angiogênese, né, que, sim, podem repercutir, né, na parte, enfim, muscular, circulatória, então faz todo sentido. Né? Perfeito. Não conheci esse trabalho, enfim, essas evidências, mas faz todo sentido. Que legal. E em relação, aproveitando já o gancho que o professor puxou aqui da questão da gravidez, tem contraindicações, né? Quais são os períodos que são de fato recomendados para fazer o exercício físico, né? Os fortalecimentos? Tem alguma fase que a gente tem que restringir um pouquinho algum tipo de movimento em relação a gestantes? A recomendação atual é que não há necessidade de suspender o treinamento de uma mulher porque ela engravidou. Perfeito. A linha geral é adaptar a intensidade e o tipo de exercício para a condição da gravidez. Então, se ela faz algo de extrema intensidade, é recomendado que reduza um pouquinho, né? Porque tem todo um mecanismo de adaptação física, né, à gestação, vasodilatação, 40% a mais de volume de sangue circulante, aumento do trabalho cardíaco, né, pulmonar, um grande fluxo de sangue direcionado ao útero. Então, tudo isso exige que o profissional, né, da orientação, né, da atividade física, vocês estejam adaptando isso, mas não precisa parar, né? E para onde vai essa gestante que engravidou depende do ponto onde ela estava, né? Então, depende individualmente de cada uma para adaptar. Perfeito. Exercícios de impacto não são os mais recomendados, né? De contato muito, assim, né, direto, enfim. Mas daí é uma realidade para ser, né, decidida com cada paciente e tudo mais. Para aquelas pacientes que são sedentárias e engravidaram, é importante começar uma atividade, mas tem que começar bem lento, progredir, enfim, né, como seria para alguém que estaria começando, e aí adaptando para a questão, né, de estar grávida também. Mas é totalmente viável, porque eu tenho muito, assim, muitas situações em que a paciente, ela vinha, tipo, parei de fazer academia faz um tempo, né, tava meio sem tempo e tal, e dela engravida, ela sente assim, nossa, e agora, né, como é que eu vou, tipo, se eu engordar muito, daqui a pouco eu vou ficar muito cansada, né, não vou conseguir mais subir uma escada. E aí ela fala, eu quero voltar, né? E ela tem carta branca para voltar. Ela deve voltar, né? Com, enfim, acompanhamento e tudo mais. Sempre pensando, né, que fortalecimento, alongamento, trabalhar músculos do assoalho pélvico, lombar, tudo isso é fundamental. Mobilidade, né? Porque, consequentemente, né, tendo aumentando aquele volume ali abdominal, vai a questão de... Vai sobrecarregar, exatamente, essa projeção. E a questão da mobilidade, como a senhora falou aqui, em respeito a... Porque minha dúvida é o seguinte, tem algum momento, por exemplo, começou a formação ali do feto e tudo mais, tem algum momento que eu tenho que ter cuidado com alguns exercícios pela parte da pressão, né, abdominal, craniana e tudo mais, em relação às gestantes, ou não? Ela já pode continuar o que ela já vinha fazendo, ou essa que começou pode começar gradualmente, só para saber se não tem tipo nenhum perigo, alguma coisa assim de, poxa, né, não veio a perder o bebê, alguma coisa assim. Desde que ela não... Desde que, assim, a gravidez esteja transcorrendo bem, né? Que ela não tenha alguma condição ali específica, trabalho de parto prematuro, ameaça de trabalho de parto prematuro. Não existe uma contraindicação para algum tipo de exercício, mas é de bom tom, né? Assim, que se cuide bastante, por exemplo, com exercícios que aumentam muito a pressão intraabdominal, né? Então, muitas vezes tem que rever até que ponto vai se posicionar ali para fazer agachamento, alguns exercícios que impõem resistência contra o abdômen. Perfeito. E abdominal também pode ser feito, só que tem que adaptar, né, a amplitude. E também uma coisa muito recomendada são os exercícios de isometria, né, para abdômen. Mas aí, tipo, né, o obstetra acaba sabendo isso bem na teoria, né? O que a gente vê, de fato, é que no dia a dia, o profissional
da atividade física vai estar, assim, alinhando Vai de acordo ajustando com de forma cada artesanal ali, né? realidade, de Perfeito. forma É artesanal. individualizado de acordo com o que a gestante está relatando, né? Cada Eu uma vai tinha, ter eu tinha uma bem. gestante que ela postava, assim, fazendo agachamento, mas tipo até o chão, né? Com muito peso no CrossFit, né? Nossa, eu ficava, assim, um pouco preocupada com ela, né? Mas, assim, não aconteceu nada, né? Aham. Então, mas, assim, eu acho que às vezes, né, para isso, talvez tenha um É uma linha cuidado a tênue, mais. né? Exatamente, uma linha tênue entre o fato da gente falar liberou geral e peraí, né? Não. Então, acho que é um pouco bom senso É que daí, né? eu acho que quando você tá no processo da gestação, você tem que levar em consideração que o principal é o bom desenvolvimento do feto e não mais a tua, vamos dizer, a tua performance dentro daquele esporte, né? Então a gente Sim. tem que levar em consideração criar um ambiente propício e seguro e saudável Bom para que desenvolvimento. haja um bom desenvolvimento do feto. Então, Sim. eu gostava de jogar futebol, sei lá, né? Mulher gosta de jogar futebol. Você vai correr esse risco desnecessário de sofrer um choque, ou gosta de andar de bike, fazer uma trilha. Você vai andar? Não tem essa necessidade, né? Sim. Porque você vai estar se expondo a um risco desnecessário que pode custar a vida de um Claro. feto, né? Perfeito. De uma criança que está em desenvolvimento. Então, acho que é muito de levar em consideração essas questões, né? Sim. Às vezes as gestantes perguntam assim, mas pode continuar fazendo bike, trilha, né? Como você falou, poder pode, mas não deve. Não deve, né? Porque Vai correr não- esse risco, né? Exatamente. Você O custo tem e o que... benefício, né? Tem tanta opção, né? Que pode ser mais recomendada. E é só um período, né? Não é um negócio que vai durar para Tem um sempre, spin ali, né? Que é algo Sim, mais próximo ali da exatamente. bicicleta e Tem que você tomar consegue. esses cuidados, né? Tomar muito Perfeito. cuidado com os alongamentos também, né? Porque a mulher na gestação, ela tem uma liberação maior de hormônios, né? Como a relaxina, né? Que Sim. estimula ali a abertura do quadril, né? Da pelve da mulher, para que o feto vá podendo, né, se encaixar melhor. E aí, às vezes, as mulheres também, né, têm essa questão de, eu gosto de fazer yoga, eu gosto de fazer um pilates. Tomar um cuidado, né, com essas ressalvas de movimentos em grandes amplitudes, porque ela acaba perdendo um pouco a referência daquilo que é Tipo, passa do ponto e não fisiológico, percebe, né? Vai para Sim. um ponto suprafisiológico ali, né? Estirando uma articulação demais que pode desencadear um problema porque ela não percebe por essa quantidade maior de relaxina no organismo. Sim, a gente fala, né? Tem uma frouxidão ligamentar, né? Isso. Então, às vezes até o equilíbrio e tudo mais, né? Isso aí, tomar Perfeito. esses Gestante é uma cuidados. arte, né? Tem que achar Tem o que ponto ali, dançar né? conforme a música. É, mas é que Sensacional. tudo que quando a gente fala em exercício, tudo é um depende, né? Poxa, posso continuar? Depende. Para que você quer isso? Para que você quer aquilo? Então, eu acredito que, principalmente na gestação, evitar os extremos, né? O não fazer absolutamente nada, a não ser que seja um caso muito, né, digamos, específico, né? específico, já está uma gestação muito perigosa, ou então começar a fazer exercício exageradamente, né? Então, que eu também Exatamente. tenho vários relatos ali de alunas que falaram, cara, na gravidez eu não senti nada, fiz os exercícios normal, tudo mais, fazia as caminhadas, todo mundo falava, vai ter sentido dor na lombar, vai ficar tudo travada, ela falou, cara, não, Como faz zero, diferença, zero, falou, não Cada senti caso vai nada. ser um caso, né? Cada Sim. caso vai ser um caso. E muitas vezes a parte aeróbica também, eu acho que as gestantes têm que ter um pouco também de, assim, se resguardar um pouquinho, não ir, né, na linha, às vezes, do extremo que ela conseguia antes. Porque eu, na minha experiência, também tenho, assim, a questão das pacientes que são muito exageradas com aeróbico, elas tendem a fazer um pouquinho de restrição de crescimento intraútero dos bebês, né? Então, eu tive alguns casos assim, então eu fico alerta nesse ponto, né? Para não exagerar muito no aeróbico, porque muitas vezes isso pode mobilizar muito, né? O fluxo sanguíneo que Concorrer tem que acaba restringindo, concorrer, né? exatamente. Mas assim, claro, tem casos e casos, né? Depende do ponto de partida do que ela já praticava, né? Mas Perfeito. também é uma coisa que tem que estar ali Então, ligado. resumindo, faça o exercício, mas tenha um pouco de noção também, E né? encontre um bom profissional, né? Que te Exato. direcione e que Sim. possa te entregar o melhor, né? Perfeito. Isso aí, sensacional. Doutor, e na pós, né? Pra gente se encaminhar pro final, né, desse episódio, né? O pós-gestacional. Existe alguma ressalva com relação a, por exemplo, a própria produção, né, de leite? O exercício físico intenso, ele pode impactar? Quanto tempo a mulher deve tomar um cuidado com relação a esse exercício? Ótima pergunta.
Então, quando é o parto normal, né, geralmente depois de 7, 10 dias, ela pode voltar para as atividades. Maravilha. Mas né? aí tem o bebê, né? Tem o bebê, Vai criar Então, Não vai ser tão normal assim. exatamente. Então ela tem que meio que não se cobrando tanto, ter tempo para voltar aos pouquinhos, né? Quando é a situação de uma cesariana, normalmente pelo menos os 40 dias para daí retomar de forma mais leve, né, e gradual. Então tem esse tempo ali que no mínimo é isso, né? Em algumas circunstâncias pode precisar um pouquinho mais, a depender ali de como transcorreu, né, a situação do parto ou da cesariana. Para o aleitamento, não me ocorre, assim, nunca vi nada, assim, que de repente a atividade física vá diminuir o leite ou, enfim, de alguma maneira, assim, eu acho que não atrapalha nada. E eu acho que é isso, assim, é importante voltar, porque daí ela tá numa fase de recuperação, de retomada, também da autoestima, né, de se conectar com ela mesma. Então, eu acho que assim que for possível, é válido voltar à atividade. Show de bola. Sensacional. Andrezão, faz aquela pergunta. Doutora, né, nós fomos stalkear você no Acompanhar seu Instagram, trabalho, né? Ah, já certo. O trabalho Acompanhar. nas suas redes sociais é sensacional, tá? Parabéns. Ai, Tem muito obrigada. material. Vai ficar aí, Excelente. galera. Quem não inclusive, segue a né? doutora, por gentileza, Ó, tá perdendo clica aí. muito conteúdo. Você que é mulher e não conhece ela, mora em Ponta Grossa, você tá perdendo, tá? Você, perdendo. por favor, Tá siga dormindo agora. de toca, né? Uma frase que você deixou no teu perfil é que há 27 anos está ajudando mulheres a se descobrirem o melhor de si. Como que essa frase impactou você? Como que você se descobriu no seu melhor? E quais as dicas que você dá para quem está nos assistindo? E você pode falar diretamente com essas pessoas para que elas encontrem o melhor de si, né? A gente falou sobre várias questões delicadas aqui, sobre o ciclo menstrual, sobre a própria menopausa, né? Mulheres que enfrentam essas dificuldades, às vezes até mesmo com depressão, né? Porque não estão se entendendo por essa desregulação hormonal que acontece ao longo da vida. Então, como que você pode dar conselhos para essas pessoas que estão passando por um momento assim? Deixa a sua mensagem aí, por favor. Mensagem final. Até aquelas mulheres também, fazer mais um adendo, que às vezes elas vão engravidar e muitas vezes elas não aceitam. Como assim? Eu vou ficar, vai deformar meu corpo e tudo mais. Então, essa parte também psicológica, né, é importante. Eu acho que, assim como vocês que trabalham, né, com pessoas e com individualidades, né, assim, descobrir o melhor de si é o desafio, né, maior, porque a gente não deve, assim, eu acho, se igualar, né, ou se comparar, ou querer almejar coisas que muitas vezes não fazem sentido, né. Então, eu acho que o que fica, assim, como profissional, eu tento me sintonizar com a realidade, com os objetivos, com as demandas de cada paciente e entregar para elas, né, dentro do que depende, né, de uma ação médica, o melhor para ajudá-las, né, tanto a descobrir e enxergar esses potenciais e os melhores caminhos para, né, encaminhar aí as suas vontades e tudo mais, e também poder direcionar para que elas estejam seguras nessas buscas, né? Então, a paciente que quer ganhar massa muscular, mas precisa de uma contracepção, então ali a gente vai encontrar o melhor para ela, né? E tem ótimas alternativas, né? A paciente que está na menopausa e tem os seus receios, a gente também vai encontrar aquilo que possa, né, mantê-la segura e também compensada desses déficits. E na gestação, então, né, tantas dúvidas e novidades que as mulheres vivenciam, então também estar ao lado delas. Acho que um pouco é isso, você interagir, né, com cada paciente, dando o melhor para que ela possa, assim, né, encontrar ali as melhores alternativas. Seu norte, né? Perfeito, sensacional. Então é isso. E é isso, antes de finalizarmos, quero deixar uma pequena lembrança, né, da passagem da senhora aqui pelo nosso muito podcast. obrigada, olha só, exatamente, Esse vou guardar, troféuzinho. né, com muito carinho. Sensacional. Então, legal. Essa Doutora. entrevista maravilhosa. Foi muito esclarecedor, hein? Que isso, hein, doutora? Que Aprendemos espetáculo. Deu uma aula muito. pra nós, Uma né? aula, Vamos combinar, né? Não, imagina. Uma aula. Nós agradecemos a tua presença, doutora. Pessoal, vai ficar as redes sociais aí da doutora. Nós agradecemos nossos patrocinadores, Go Coffee, Página 1 Digital, Primor Comunicação Visual. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua carreira, a sua vida. Que você continue, por meio desse conhecimento, ajudando muitas mulheres a encontrarem, de fato, o melhor de si.
E é isso. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu, Fernando. Valeu. Luiz. Tamo Eu junto. que agradeço. Foi muito bom estar aqui e fazer essa interação com vocês aqui. Que bom. Maravilhoso. Show. Espero Verdade. que possa voltar mais vezes aí. Com doutor. certeza. certeza. Foi Tem muito que- bom. Tem muita ela, coisa, ela né? é uma enciclopédia, né? de conhecimento. Tem muita coisa para falar, mas acho que a gente conseguiu deixar nossa mensagem, né, sobre os pontos principais de cada fase, né? Mulher não é fácil ser mulher, acredito eu. que, Não é fácil. ela falou de menopausa, de todos os sintomas. Qualquer coisa boa que tem, não tem? É calor, dorme mal, depressão. E nós... As mulheres na menopausa, elas são muito experientes, elas têm muito conhecimento, elas sabem se virar, tem as coisas boas que também. Bom. Ah, que bom. É, né? Tem não. toda a bagagem de sabedoria que proporciona melhor, né? Exatamente. Que bom. Que Sensacional. Guardar o réu primário, né? Não precisar matar ninguém. Exato. Cara. É bom, né, que a gente trabalha com bastante mulheres, você também atendo várias ali ao mesmo tempo, e às vezes é só praticar o silêncio, né? Exatamente. Você Verdade, pratica o silêncio, tá Às tudo vezes certo, o silêncio é a resolve o melhor problema, resposta. silêncio, Sim, tudo bom. senhora, tô indo. Sim, perfeito. Quer fazer esse? Tá bom, vamos fazer esse aqui. Vamos Então, fazer. esse não tá bom. Poxa. Já lavei, já tirei o lixo, chego em casa, a casa tá limpinha. Brincadeiras à Confortável. parte, mas é isso aí. né? Fechou? Galera, muito obrigado e até Aquele a abraço. próxima. Tchau.